Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Ai, que tá saindo fora do ar essa internet. Nossa. Bom dia a todos. Vou ter a senhora conosco. Hoje é um assunto diferente. Também é muito bom estar participando aqui. Hoje, professora, estamos no bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, aqui no quadro. E aí, doutora? Professora, quem são as pessoas mais sensíveis ao contágio pelo Covid-19, consideradas grupo de risco? Então, Dimas, em relação a essa questão, a questão correta seria, não são as pessoas mais sensíveis ao contágio, né? Porque o contágio ele pode acontecer em todos. Mas a questão do grupo de risco são as pessoas que são mais sensíveis à evolução grave da doença. Então, quem são essas pessoas que são grupo de risco e são as pessoas mais sensíveis ao contágio da doença, à evolução, né, grave da doença? Com certeza são os idosos, né, porque os idosos eles têm um sistema imunológico um pouco mais sensível, né? Ele é um sistema imunológico que não vai responder na mesma efetividade que um jovem adulto ou que um adolescente. Então, o idoso, a resposta imunológica dele vai ser, com certeza, menos eficiente do que um adulto jovem ou um adolescente, ok? Isso também está relacionado às crianças da primeira infância, também os recém-nascidos e as crianças muito pequenas. Por quê? Os recém-nascidos, eles também não têm o sistema imunológico muito bem formado, né? Eles ainda estão num processo de adaptação desse sistema imunológico, de conhecimento, né, de agentes infecciosos para que possa ter uma memória imunológica. Então, eu tenho ainda um início em formação, da formação do sistema imunológico. E as pessoas mais idosas, o sistema imunológico também ele é um sistema imunológico mais sensível, né? Então, esses dois extremos são os principais grupos de risco em relação à evolução grave da doença, ok? Existem estudos que correlacionam também outras comorbidades, doenças crônicas, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, pessoas que têm algum problema renal crônico. Esses pacientes, eles também têm uma sensibilidade maior à evolução crônica da doença, certo? A evolução grave da doença, esses pacientes crônicos. Então, quando a gente fala dos grupos de risco, são as pessoas mais velhas, porque o sistema imunológico deles já não é tão eficiente quanto os jovens, e as pessoas com comorbidade, com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, pacientes renais crônicos, esses também são mais sensíveis à evolução grave da doença, tá? Mas não está relacionado ao contágio, ao processo de contágio. Todo mundo, né, tem a mesma chance de entrar em contato com o vírus. Agora, como que o nosso organismo vai responder é que depende do nosso sistema imunológico e de o quanto o indivíduo está saudável. Quanto mais doenças crônicas esse indivíduo tem, mais chance ele tem de evoluir para as formas graves da doença. Jorge, o que essas pessoas do grupo de risco podem fazer para evitar a contaminação? Então, como medida profilática, ou seja, medida de prevenção, né, quando a gente fala de profilaxia, a gente fala de prevenção.
Então, como medida de prevenção hoje, o que é realmente considerado eficiente é o isolamento social, né? E as medidas de prevenção realmente relacionadas ao uso de máscara, ao processo de antisepsia, tá? Mas a gente já sabe que o que é mais eficiente nesse ponto, com certeza, é o isolamento social. Quanto menos contato as pessoas têm, menos elas têm chance, né, de entrar em contato com o vírus. Isso em relação ao contágio. Em relação a essa pessoa, caso ela já tenha entrado em contato com o vírus, não evoluir para as formas graves da doença, é preciso que essa pessoa ela mantenha, né, o tratamento das doenças de base dela. Então, por exemplo, se ela é uma pessoa diabética, ela tem que ter a glicose controlada, ela tem que ter a doença controlada. Isso dá a ela mais chance de não evoluir para as formas graves. O mesmo vale para o hipertenso, o mesmo vale para o paciente renal crônico. Esses pacientes, eles têm que tratar essa doença de base, né, tratar essa comorbidade crônica, manter ela controlada, também para que ela não evolua aí e não tenha uma piora do processo infeccioso. Estamos no bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos no bate-papo com a professora Georgia Maia Ribeiro, aqui no nosso quadro. E aí, doutora, dentro do Falando de Política, professora, quais são os locais que as pessoas do grupo de risco devem evitar? A mesma pergunta? Bom, principalmente locais onde eu tenho aglomeração de pessoas, né? Então, assim, bem no início da pandemia, a gente já tinha alguns programas onde, por exemplo, o idoso, ele tinha a entrada nos mercados em um horário específico, então ele não participaria ali, né, faria aquela entrada no mercado no momento onde tinha uma maior quantidade de pessoas. Hoje a gente também pede para o idoso, eu sei que é difícil, né, muitas vezes o idoso não tem familiar que possa fazer ali alguma atividade que ele precise fazer fora, mas a gente pede que o idoso ou a pessoa que tem uma doença crônica, que ela evite ir a locais onde eu tenho uma grande quantidade de pessoas, certo? E também a locais onde eu tenho um grande fluxo de pessoas. Mesmo que naquele momento eu não tenha uma aglomeração, a gente pede para que esse paciente evite ir mais no final do dia, por exemplo, sem tomar os devidos cuidados. Por quê? Ali eu já teve um grande fluxo de pessoas. Então, as pessoas muitas vezes passaram a mão onde essa pessoa vai tocar, né? E isso pode acabar facilitando o contágio dessa pessoa do grupo de risco, ok? Então, quando a gente fala para o idoso, olha, evite ir ao mercado em um horário que o mercado está aglomerado, onde eu tenho muitas pessoas, né? No 5º dia útil do mês, que é o dia do pagamento, evite ir ao banco, evite ir à casa lotérica, evite ir ao supermercado quando está cheio, justamente por causa disso. Quanto mais pessoas esse indivíduo cruzar durante o dia, maior a chance de ele adquirir. Falhando o microfone. Ou é a internet? O que a pessoa suspeita de estar contaminada deve fazer para evitar contaminar as pessoas que convivem com ela no mesmo ambiente? Caraca. Seguindo os protocolos tanto da OMS, da Organização Mundial de Saúde, quanto os protocolos do Ministério da Saúde, as pessoas, quando elas não precisam estar com o diagnóstico confirmado, tá? Se as pessoas elas têm uma suspeita
de estar contaminado, o que acontece para ela é diferente do que acontece com a população. Por quê? Hoje a gente vive no que a gente chama de distanciamento social, né? Eu estou em distanciamento social. Quando a pessoa está com sintomas da doença, com suspeita da doença, essa pessoa ela tem que ficar em isolamento. O processo de isolamento é um processo onde a pessoa ela não vai entrar em contato nem mesmo com as pessoas da sua própria família. É difícil? Sim, é difícil, né? Mas ela vai ter que ficar em um quarto isolado, ok? Se o marido ou os filhos não têm suspeita da doença, essas crianças e esse outro indivíduo que está na casa, o mais recomendado é que eles não fiquem naquele ambiente, né? A gente sabe que isso também é muito difícil, né? Principalmente falando de Brasil, onde o número de pessoas por casa é um número muito alto, né? Mas o recomendado pelo OMS é justamente isso, que a pessoa passe a ficar em isolamento social. No protocolo do Ministério da Saúde, quando eu tenho, por exemplo, um paciente com suspeita de Covid-19, eu sou obrigado, é suspeita, não é nem o diagnóstico fechado. O médico é obrigado a liberar para esse paciente um atestado de 14 ou 15 dias, dependendo do início dos primeiros dias de sintomas, né? E caso essa pessoa more com outra pessoa na casa, ela seja casada, more com um companheiro, outro indivíduo, ele também precisa ser afastado das suas atividades, mesmo que esse indivíduo não esteja apresentando sinais e sintomas. E o ideal e o recomendado é que na casa, essa pessoa que está com sintomas suspeita de coronavírus, de Covid-19, ela também fique isolada, justamente para evitar que, caso os outros componentes familiares não tenham sido contaminados, eles não sejam contaminados por causa desse indivíduo, né? Em relação aos outros processos, né, que esse indivíduo, mesmo a pessoa não tendo o diagnóstico fechado, evitar o uso de toalhas conjuntas, evitar o uso do mesmo banheiro. A gente sabe que isso é muito difícil, mas é o recomendado, né? A gente está falando aqui do que é recomendado. Evitar utilizar copos, pratos, então essa pessoa ela acaba tendo que ficar isolada ali com copos, com pratos que sejam somente delas durante esse período. Ontem mesmo, a gente até comentou a respeito ali, né, da saliva, e surgiu uma dúvida de uma telespectadora que estava assistindo, depois entrou em contato comigo, a respeito da saliva, né, porque a gente estava comentando sobre a água e falou, né, que o vírus ele é intracelular obrigatório. E que no líquido salivar, ele não estaria presente. Gente, olha só. Em uma gota de saliva, eu tenho uma quantidade significativa de células, certo? Então, muitas vezes o vírus ele não vai estar, né, no líquido, porque não é interessante. O vírus ele precisa entrar dentro de uma célula para poder fazer os seus processos de replicação. Mas na saliva, eu vou ter sim células que estão contaminadas com esse vírus. Então, por exemplo, se a pessoa tossir, ou se a pessoa cuspir, ou se a pessoa utilizar o mesmo prato, o mesmo garfo, isso vai ter chance sim de contágio, né? Então, quando a pessoa está com suspeita ou com diagnóstico fechado, o ideal é que ela fique isolada e que também os objetos dela passem a ser somente dela. Os objetos da casa sejam separados para o uso próprio dessa pessoa, ok? Ela tá em casa, no quarto da bagunça. Foi muito bom. Eu fui convidado para uma feijoada sábado na casa de um amigo, o seu Adão. Eu não tenho suspeita, eu não tenho suspeita. Nem minha esposa que vai me acompanhando. Mas essa questão do prato, chega lá então, o Adão vai poder me dar qualquer prato, não existe, e eu vou ter que comer só naquele prato?
gente fala de pacientes que não têm suspeita, que não apresentam sinais e sintomas, aí fica mais complicado, né? Porque a gente vai realmente compartilhar, né, esses utensílios da casa. Para quem é casado, para quem tem filhos, sabe que isso é um processo muito difícil. Então, isso é recomendado para as pessoas que são pessoas que têm sinais e sintomas. Começou a perceber que a garganta começou a arranhar, que faltou olfato, que faltou paladar, que está com coriza, deu um pouco de febre, está com dor de cabeça. Esses pacientes são pacientes suspeitos, sim, né? Então, eu tenho um paciente suspeito de estar contaminado. Esse paciente, ele já tem que permanecer em isolamento, ok? Lembrando que quanto mais sinais e sintomas eu tiver, mais chance eu tenho de passar a doença. Por quê? Quanto mais eu espirrar, quanto mais eu tossir, quanto mais eu tiver coriza, né, limpar ali o nariz com a mão, muitas vezes, peguei em algum lugar. Quanto mais eu tiver esses sinais e sintomas, maior é a chance de eu passar a doença, certo? Então, a gente fala disso para os pacientes que são pacientes ou com poucos sintomas, que a gente chama de oligosintomáticos, ou pacientes sintomáticos. Acabou, gente? Não, ele vai perguntar de novo. Estamos num bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Jorge Maria Ribeiro, aqui no quadro E aí, doutora? Professora Jorge, quais os cuidados que devem ser tomados com as crianças? Do dia do Sim. Ministério. Na maioria das pesquisas, elas são apontadas muitas vezes como pacientes assintomáticas, né? Então, são pacientes que não vão apresentar ali de início sintomas, ou pacientes que são pré-sintomáticas, que é justamente isso que eu falei. Não vai apresentar no início, mas depois vai apresentar alguns poucos sintomas, como uma febre, que são semelhantes, né, sintomas que são semelhantes ali a infecções virais da infância, certo? E aí, a nossa preocupação no início era justamente essa. Por quê? A criança era assintomática, não apresentava sintomas, mas ela passava a ser ali um vetor da doença, ou seja, transmitia essa doença. Depois a gente teve algumas declarações da própria OMS que dizia que os pacientes assintomáticos não tinham chance de apresentar, de ser um vetor, ou seja, de transmitir a doença. Isso para a gente foi um choque. A gente sabe que se eu tenho a presença do vírus, eu tenho chance de transmitir a doença. Obviamente que as crianças, como assintomáticas, elas vão transmitir de uma forma... Internet. Que raiva. Vai passar a insegurança, o medo, a angústia e as incertezas. As crianças, elas geralmente são pacientes assintomáticas, oligosintomáticas ou pré-sintomáticas. Quer dizer que criança não morre de Covid? Não quer dizer. A gente também tem números, né, de crianças aí que morreram por causa do coronavírus. Mas elas têm uma maior chance de não serem assintomáticas graves. Existem outras pesquisas que já dizem que foram encontrados partículas virais, ou seja, material genético do vírus, nas fezes dessas crianças contaminadas que eram assintomáticas, pré-sintomáticas ou oligosintomáticas, que apresentavam poucos sintomas, mas o vírus saía inclusive nas fezes dessas crianças. Então ela também se caracteriza como um vetor importante dentro da criança, né? Se eu tenho uma criança que está passando a doença através
do seu espirro, da sua tosse e até mesmo nas fezes, ela passa a ser um vetor muito importante. Né? Então, quando a gente fala das crianças no contexto da doença, é justamente essa, que as crianças muitas vezes não apresentam a doença característica, né? Mas ela funciona como um vetor, ou seja, ela funciona transmitindo a doença. E hoje a gente sabe que as crianças, elas, olhando a característica, né? Mas é a característica socioeconômica do Brasil, as crianças, elas vão morar com seus pais e muitas vezes até mesmo com seus avós, que, como a gente falou lá no comecinho, são pacientes do grupo de risco. Ou seja, elas têm muita chance de não evoluir para as formas graves da doença, mas elas funcionam como um vetor, ou seja, um paciente que transmite, né, um indivíduo que transmite a doença para pessoas que vão evoluir para a forma grave da doença. Certo? Então, nesse contexto, no ciclo, a criança tem essa importância e é justamente por isso que a gente também tem que colocar, né, como cultura dessa criança, o processo do distanciamento social, que não é fácil, né? E também o processo aí de higienização das mãos, da utilização de máscaras. Quem é pai, quem é mãe sabe o quanto é difícil deixar uma criança pequena com máscara, porque muitas vezes ela não entende a importância daquilo. Não é verdade? O quanto é difícil evitar que essas crianças elas toquem no chão, que elas toquem nos objetos, que elas saiam na rua e não peguem em locais que são tocados por muitas pessoas. Depois, essa criança também tem aquele momento de uma certa fase da infância que tem a fase oral, ou seja, de colocar tudo que vê na boca, o que facilita muito a contaminação dessas crianças. E essas crianças não evoluindo para a forma grave, mas funcionando como vetores, elas são de extrema importância nesse ciclo contagioso da doença. Que as mães estão dando comida, os meninos comendo no mercado, pegando na... Estamos encerrando por hoje o nosso bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, aqui no quadro. E aí, doutora? Muito obrigado, doutora. Amanhã, então, vamos dar sequência, às 10 horas, vamos dar sequência ao nosso, a levar a conhecimento de saúde para você, telespectador da Web TV em todo o Sul. Muito obrigado, doutora. Ele ia fechar minha carteira, ele não fechou. Obrigada, Dimas. Bom dia a todos. Show.